Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Na nossa escola bíblica discipuladora, um tempo de aprendizado. Espero que você tenha conseguido dar uma lidinha em Gênesis, né? Que eu passei a semana passada. E que possamos nesse momento, né, no dia de hoje, aprendermos mais um pouquinho. Nós vamos estar falando sobre a oração de Abraão, uma oração de intercessão, né? E a gente vai ver o que é essa intercessão, aprender o que é essa oração de intercessão, né? Onde nós precisamos deixar o nosso coração totalmente aberto para ouvir a voz de Deus. Então, nós vamos ouvir um pouquinho sobre isso e eu gostaria de orar com você, em primeiro lugar. Senhor Deus, obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Senhor amado, por essa noite também que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. Obrigado por nossa casa, nossa família. Nos abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus, para que possamos ouvir a sua voz nessa noite, aprendermos, ó Pai, da tua palavra, aprendermos, ó Pai amado, através daquilo que o Senhor permitiu ser escrito, para que nossos corações hoje, Pai, se enchesse do teu aprendizado. Senhor, eu clamo a Ti, Pai, que em nome de Jesus o Senhor abençoe, Senhor Jesus, e que possamos, ó Pai, ouvir a Sua voz, aprender um pouquinho mais. Assim nós oramos e agradecemos no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre a oração de Abraão, né? Uma oração de intercessão. Então, o objetivo dessa aula, compreender que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Compreender que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso. Compreender que nem sempre Deus responde às nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Desenvolver a oração intercessória em sua vida. Então, esses são os requisitos, né? Vamos colocar assim, da qual essa lição nos dá para terminarmos ela entendendo tudo isso, né? Compreender todas essas situações. Então, eu gostaria de primeiro de falar um pouquinho aquilo que o autor, né, colocou diante de nós, que fala assim sobre a história de Abraão. A história da redenção teve início com um homem chamado Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus. Com a morte do seu irmão Arã, a família de Abraão partiu em direção a Canaã, fazendo escala na cidade de Arã, assim denominada em homenagem ao seu irmão falecido. Nessa cidade, Abraão teve um encontro com Deus, que o chamou para deixar o seu clã e partir em peregrinação. Deus também lhe fez uma promessa de fazer dele pai de multidões. Abraão então reuniu tudo o que possuía e com a sua esposa Sara e o sobrinho Ló, partiu em direção à terra que o Senhor haveria de lhe mostrar. Tudo estava indo relativamente bem, até que surgiu uma disputa entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Eles, então, tomaram a decisão de se separar. Abraão ficou na terra de Canaã, enquanto Ló se mudou para a cidade de Sodoma. O problema foi que a cidade que Ló escolheu para viver ofendeu a Deus com o seu pecado. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Costuma-se dizer que o pecado dessas cidades foi a perversão sexual. De fato, este pecado fica evidente quando os anjos de Deus visitaram a cidade. Foram cobiçados sexualmente. Entretanto, as escrituras sagradas revelam que, além da luxúria, havia um espectro muito maior de pecado sendo cometido. Além da luxúria,
e de prática repugnantes, havia arrogância, ganância e indiferença para os pobres e necessitados. Então a gente já começa a entender um pouquinho da história da vida de Abraão, o porquê que fala, né, a oração de Abraão e a intercessão de Abraão. E aí, o texto áureo de hoje é Gênesis 18, né, capítulo 18, versículo 32, que diz assim: E Abraão continuou: Não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10, o Senhor concordou: Não a destruirei por causa dos 10. Então a gente começa a olhar assim a intercessão, a gente já começa a perceber a intercessão de Abraão, né? Então Abraão já começa a interceder diante de Deus sobre as vidas daquelas pessoas em Sodoma e Gomorra, quando Deus falou que acabaria com aquela cidade. Então, queridos, ao tomar conhecimento das intenções divinas de destruir as duas cidades, Abraão iniciou um processo de negociação com Deus, que se tornou um caso clássico de oração intercessória. Então a gente já percebe aí que começa, né, como eu já falei, a intercessão de Abraão. Então a oração intercessória de Abraão é corajosa e pode orientar a nossa vida de oração de alguma forma, de alguma maneira. Porque muitas vezes nós achamos que não podemos falar com Deus, colocar diante do Senhor aquilo que estamos vivendo ou aquilo que estamos passando, né? Eu posso interceder a Deus por uma situação. Eu posso colocar diante do Senhor algo que eu estou passando ou que alguém está precisando. Então, assim, olha só, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, né? Esse momento que nós estamos passando de doença, de dificuldade, isolamento, pessoas com depressão, pessoas com dificuldade de relacionamento, e assim vai, muitas coisas acontecendo. E eu louvo a Deus. Eu e o pastor Marcelo louvamos a Deus porque podemos ajudar pessoas através da nossa oração intercessora. Porque muitas pessoas que nos mandam mensagem, que nos liga pedindo oração, nós não a conhecemos, né? Mas nós intercedemos por essa pessoa, nós falamos para Deus, nós conversamos com Deus sobre essas pessoas. Então, nós podemos dizer para o Senhor, em algumas das minhas orações, eu digo assim: Deus, eu não o conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quem é, o Senhor já sabe o desejo do coração dessa pessoa. Então, nós começamos a interceder. Então, esse momento de Abraão falando com Deus, ele é muito ousado, né? Ele intercede por Deus. E eu vejo assim um momento de carinho, né? De amor mesmo, pai e filho ali se falando. Então, a palavra de Deus diz assim: Abraão aproximou-se de Deus e perguntou. Chegando-se Abraão disse: Destruirás os justos com os ímpios? Aí, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Está lá em Gênesis 18, 23 e 24. Em seguida, Abraão acrescenta: longe de ti fazer tal coisa. A expressão longe de ti é a tradução da palavra hebraica halal, que significa um ato profano, uma
desonra, um ato desqualificado. Seria como se Abraão estivesse dizendo para Deus, mas matar os justos junto com os iníquos é uma coisa que não combina com o Senhor. É como se Abraão estivesse falando isso para Deus. Olha, Deus, o Senhor vai fazer isso? E é interessante, é por isso que eu falo sobre a ousadia de Abraão, né? Quando você tem aquele contato, aquela situação com Deus, o tempo com Deus, você não vai ser mal educado, você vai indagar, você vai questionar, né? Por quê? Porque você sabe que você pode interceder. Então, é muito interessante essa conversa de Abraão com Deus. E aí, continuando no texto, né? Abraão então ofereceu a primeira pergunta: se houver 50 justos nas cidades, né? Decorrendo todo o texto, para não ficar muito longo, ele fala: destruirás e não pouparás lugar por causa dos 50 justos que ali estão? E Deus respondeu: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Gênesis 18, 26. Em seguida, Abraão. Olha só que interessante. Em seguida, Abraão se humilha diante de Deus e oferece uma segunda pergunta: e se de 50 justos faltarem 5? Destruirás toda a cidade por conta dos 5? E aí, gente, vocês, eu creio que, espero que você tenha lido o texto e você vai perceber assim que Abraão, ele foi ousado. Olha, Deus, por favor, Senhor, né? E a gente vê assim que Deus, ele é justo e ele é misericordioso. Isso você pode compreender, entender. Deus é justo e misericordioso. Então o autor, ele fala aqui, ó: quero chamar a tua atenção para o fato de quanto a oração de Abraão é corajosa e o quanto ela pode orientar a nossa vida de oração. O que podemos aprender com a oração de Abraão? Então a gente vai começar a entender que podemos aprender com a oração de Abraão, sim, de alguma maneira. Primeiro, a gente precisa entender que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Aí a gente também tem que entender que existem diferenciais no diálogo entre Deus e Abraão. Olha só, é Deus quem abre espaço para Abraão, para ele poder falar o que ele estava falando com Deus. Deus não reclamou e não repreendeu Abraão. Deus abriu espaço para aquele diálogo. Então, nós que estamos olhando para esse texto e olhando para a vida de Abraão, a gente vê que como Deus permitiu que as escrituras chegassem nas nossas mãos hoje, para que nós entendêssemos que nós podemos sim interceder por algo, por uma situação que acreditamos estar correta. Acreditamos estar correta, mas Deus, ele é justo e misericordioso, amém? Deus, quando eu falo sobre a justiça de Deus, eu costumo dizer assim: toma cuidado, você vai pedir justiça de Deus, você quer fazer isso, faça, mas Deus é justo para mim e Deus é justo para você. Ele não vai ser justo, alguém fez alguma coisa para você, Deus, faça a tua justiça. Né? Ele vai fazer sim, ele vai fazer tanto para a pessoa da qual você está pedindo, como para você. Por isso que eu sempre gosto de estar lembrando, gente, saiba quem é seu inimigo, né? Primeiro eu quero te dizer que Satanás é seu inimigo. Ele quem usa pessoas, né? Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos inimigos, né? Supostos inimigos. Por quê? Porque a pessoa está ali toda
fácil para que Satanás use a vida dela para atrapalhar a sua. Eu costumo dizer isso, né? Então, assim, por isso que a Bíblia diz: ore pelo seu inimigo. Peça a Deus para Deus abençoar teu inimigo, para Deus, né? Teu inimigo quem? Se é fulano de tal, que você acredita que seja seu inimigo. Mas eu falo para você, quando você começa a identificar quem é realmente seu inimigo, você começa a orar de maneira correta. Você começa a orar entendendo por que você está orando e para que você está orando. Então, a primeira coisa que aprendemos é que orar é travar uma relação dialógica com Deus. Então, vimos na primeira lição que um dos objetivos da oração é abrir espaço para Deus. Mas aqui nesse texto a gente começa a observar justamente ao contrário. Deus começa a abrir espaço para Abraão. Então, é Deus quem abre o espaço para Abraão falar com ele, né? Então, nós precisamos perceber isso. O que fica aí aparente é que o Criador Todo-Poderoso permite que a sua criatura amada se apresente diante dele com as suas questões, que é o que Deus faz conosco, né, queridos? Que é o que Deus coloca diante de nós. Mas aí a gente começa a perceber que Deus, ele fala conosco de várias maneiras, né? Então, como que Deus fala conosco nos dias de hoje? Então, primeiro, Deus fala conosco por intermédio das escrituras sagradas, né? Através da Bíblia. Então, Deus ele fala com cada um de nós através da sua palavra. Como está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada. Ela significa que Deus soprou sobre as escrituras. Por isso que a gente fala assim, que Deus deu inspiração aos autores, né? E por isso que ela é útil. Então, nós precisamos entender isso. Uma segunda maneira da qual Deus fala conosco é através de pessoas capacitadas. Deus usa as pessoas que são capacitadas para falar conosco, né? Então, aí a gente precisa ver aqui, como diz as escrituras, quantas vezes Deus já falou, já usou pessoas que ele mesmo chamou e capacitou para falar aos nossos corações. Quantas pessoas? Centenas de vezes, não é mesmo? Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, vai dizer assim: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvirdes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. Então, Deus utiliza de pessoas capacitadas para falar conosco. E também Deus utiliza, querido, uma terceira situação. Deus fala por meio das circunstâncias. Das circunstâncias. Então, a gente percebe aí. E aí, Deus fala conosco, especialmente por meio da dor. Então, o rei Davi reconhece a mão de Deus em meio à experiência dolorosa da vida e ele disse: antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. O pensador Levis, ele no século passado disse que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência,
mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é seu megafone para despertar o homem surdo. Então, lá no Salmo 119, versículo 67, Davi, ele vê ali a circunstância que ele está vivendo, a dor que ele está vivendo naquele momento. E ele percebe Deus falando ao coração dele. E eu garanto para você que você já teve várias experiências, né? Como essa, de que no meio da dor, no meio da dificuldade, nós temos mais desejo, mais vontade, mais necessidade, vamos colocar assim, de falar com o Senhor, né? Falar com Deus. Então, a segunda coisa que a oração de Abraão nos ensina é que na experiência de oração precisamos reconhecer que Deus é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Então, Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. Então, por isso que Abraão, ele se coloca ali a perguntar para Deus tudo aquilo que ele perguntava. Então, ele percebe ali que Deus é justo e misericordioso. E a gente percebe aí, né, que Deus deseja poupar a cidade ali. Então, primeiro, Abraão reconhece Deus como legítimo juiz dos seres humanos. E segundo, Deus deseja poupar a cidade, mas quer, ao mesmo tempo, encontrar pelo menos 10 seres humanos justos. Deus quer perdoar, mas é necessário que haja arrependimento, como diz lá em Lucas 13:3 e Jeremias 2:19. Então, ser salvo não significa apenas escapar do castigo, mas ser liberto do mal, queridos, ser libertos do mal. Então, a verdade, o autor diz aqui, a verdade é que orar contando apenas com o juízo de Deus pode nos levar ao desespero, como também orar levando em conta apenas a misericórdia de Deus pode nos fazer escolher o pecado como coisa natural e aceitável diante de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. A terceira coisa que podemos aprender é que nem sempre Deus responde às nossas orações como gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Então, nem sempre Deus responde nossas orações como nós gostaríamos, mas Deus sempre nos surpreende. Sodoma e Gomorra foram destruídas. Acabou encontrando o destino que semeou. Então a gente lembra muito bem quem era Sodoma e Gomorra, né? E elas foram destruídas. Então, aparentemente, a intercessão de Abraão por Sodoma tenha sido em vão. A cidade estava fechada dentro de um mal total, paralisante, né? Sem ter nenhuma chance de voltar atrás. Acabou encontrando o destino que semeou, e isso aconteceu com Sodoma e Gomorra, aconteceu com outras situações, com outras histórias, e realmente isso é real na nossa vida. Por mais que tenhamos intercessores, por mais que venhamos interceder, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos ter o nosso coração diante do altar do Senhor, porque as consequências vão vir, né? O que eu semeio, o que eu planto, eu vou colher daquilo. Então, aquela cidade era uma cidade de luxúria, uma cidade que enganava. Então, eles encontraram o destino deles, o destino da qual eles semearam, né? E é assim também quando oramos por alguém, na expectativa de que se arrependa e que abandone os seus maus caminhos. Mas nem sempre é como desejamos, essa é uma realidade. Entretanto, quando oramos, Deus sempre faz alguma coisa que nos surpreende, e isso é verdade, né? E eu vou terminar de ler aqui a leitura para contar uma experiência para vocês. No dia seguinte, Abraão olhou,
na direção de Sodoma e viu uma densa camada de fumaça que cobria a cidade, estava feito. O justo juiz havia batido o seu martelo. Mas o que Abraão não sabia era que Deus não havia se esquecido da sua oração. Lá em Gênesis 19, 29, que diz assim: aconteceu que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Então, a gente percebe que a intercessão de Abraão valeu a pena, sim, né? Com certeza, Abraão, ele orava, ele intercedia, lembrando das pessoas, mas também do seu sobrinho, da família dos seus sobrinhos ali, né, em Sodoma. Então, a gente percebe que a nossa intercessão, quando nós buscamos o Senhor, justamente, o Senhor nos responde, e nos responde do jeito dele, queridos. Por isso que nós pedimos ao Senhor: Deus, faça a sua vontade. Não foi assim a oração que nós fizemos a semana passada? Eu falei, tudo que você for pedir ao Senhor, fala para o Senhor: Senhor, faça a tua vontade. E essa semana não, há 15 dias atrás, mais ou menos, uma pessoa me ligou, já não foi por mensagem, ela me ligou e falou assim: Meire, eu gosto de pedir para que vocês estejam orando, porque todas as pessoas que eu tenho colocado diante do Senhor e pedindo para vocês estarem orando, Deus tem ouvido vossas orações, e isso nós louvamos a Deus. E eu falei para ela, olha, a sua fé em Deus tem feito com que eu e a minha família, a nossa casa, seja usada por Deus, né? Mas e toda a glória é de Deus, toda a honra é de Deus. Mas, queridos, que sejamos nós os intercessores por aquelas pessoas abatidas, aquelas pessoas que precisam, assim como Abraão poderia ter virado as costas, né? Porque não pertencia a ele, mas ele estava com o coração dele desejoso, e ele clamava ao Senhor: Deus, faça isso, né? Se 50, se tantos. Então, assim, eu creio que o que Deus ali fez através da vida de Abraão, isso nos dá o desejo também de mantermos nossas vidas diante do Senhor. E a conclusão, né, para terminar, a oração corajosa de Abraão pode não ter poupado a cidade, mas foi a razão pela qual Deus livrou Ló e suas filhas da destruição. Por isso, nunca pare de orar. Deus sempre surpreende no final. Amém? Queridos, eu oro a Deus para que você seja a resposta de oração para a vida de alguém. Que quando alguém pedir uma oração por você em mensagem, em um grupo, não espere um momento. Se você tiver a possibilidade de parar naquele momento e interceder por aquela vida, por aquela pessoa, faça isso. Não deixe para mais tarde, não deixe para a noite, não deixe para de madrugada. Ore na hora, a pessoa está precisando naquele momento. A pessoa está precisando naquela hora. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nesse tempo tão precioso, né? Aprendendo da palavra de Deus, aprendendo sobre oração. É maravilhoso orar, falar com Deus, né? E o meu desejo é que você e a sua casa seja abençoada, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a sua família, né? Que as promessas do Senhor, que está dentro do livro maravilhoso que é a Bíblia, possa chegar na sua casa, possa encontrar você e a sua família. Amém? Queridos, para a próxima semana nós vamos estar falando sobre a oração de Moisés. Orar é se comprometer. Olha que maravilhoso. Então eu gostaria de deixar já o texto bíblico para você já se preparar, para a gente saber o que a gente está lendo, né? O que a gente está aprendendo, que está em Êxodo, capítulo 24, capítulo 24, 32 e 33, e Salmo 106. O texto áureo é:
Êxodo 33, versículo 11a. Então, a gente vai estar aprendendo sobre a oração de Moisés. Orar é se comprometer. Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana.